Me fala uma coisa. Diga. Como que virou a chavinha para você, para assim, a Solange, treinadora, mãe, né? Que eu vou contar daqui a pouco também um episódio de mãe dela que me ensina muito e me ensinou e ainda me ensina, e para o empreendedorismo. Como foi? Eu acho que eu tinha 13 anos quando eu percebi. Eu sempre fui uma criança, adolescente, muito observadora. Então, eu observava meus pais com uma cadernetinha, um papel, escrevendo quanto entra, quanto sai, quanto tem de entrada, quanto tem de saída, né? E eu percebi, eu via meu pai escrevendo naquele papel. E muitas vezes, né, a maioria das vezes, a gente estava em débito, né? Meu pai falava assim, poxa vida, esse mês entrou tanto, mas saiu um pouco mais, então a gente precisa economizar aqui e ali. Cá, aí era muito engraçado, eu observava isso. Então, eu tive uma vontade de comprar uma bicicleta, mas muita, porque as minhas amigas, elas tinham mais condições financeiras e eu queria a minha bicicleta, era algo que eu queria, assim, era um sonho. E eu falei, eu não vou pedir pro meu pai, porque eu sei que eles estão em débito ali, né? Então eu comecei a dar aula de balé, que era uma coisa que eu sabia fazer. Então eu acho que o meu empreendedorismo começou nesse momento, onde eu era muito jovem e percebi que se eu quisesse alcançar os meus sonhos, eu tinha que trabalhar para isso, né? Eu tinha que fazer algo, eu tinha que fazer algo. Eu não achei justo pedir para o meu pai, né? Com tantas contas ali, ele ter que fazer isso. Então, eu comecei a dar aula de balé. Eu lembro que, por exemplo, hoje custaria R$ 10 cada aluna. E eu sei que eu estava ajudando todas elas e já encontrei todas elas. Tinha, acho que umas 7 ou 8 alunas e eu já encontrei todas elas hoje porque elas me acharam na internet e elas me chamavam de mestra. É muito engraçado isso. E elas, oi mestra, eu era sua aluna. E aí eu dava aula de balé porque eu já era formada em balé clássico e moderno. E aí, pronto, apareceu esse momento. Quando meus pais se separaram, quando eu tinha 16 anos, eu falei, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer para ajudar meu pai? Ele perdeu muito, ele foi enganado lá no trabalho dele, ele era comerciante, e perdeu dinheiro, e minha mãe, eles se separaram, minha mãe que saiu, nós ficamos com meu pai. Eu falei, bom, então com 16 eu vou começar a trabalhar, né? O que eu vou fazer? Ia ter um concurso de Miss. Aí eu falei, qual é o prêmio? R$ 2.000. Como se fosse hoje, né? Mas era cruzeiro, sei lá. Bom, enfim, faz tempo, viu, gente? Depois a gente fala sobre isso. E aí, cara, só para contar esse pedacinho, eu entrei para esse primeiro concurso, para ganhar esse dinheiro, com tanta verdade e com tanta fé que eu ia ganhar, acreditando tanto no meu potencial que eu não achava que era o corpo, eu achava que eu já fazia muito esporte, eu achava que era o meu sorriso e o meu cabelo. O meu cabelo era um cabelão e um sorriso. Eu conto isso no livro. E aí, acreditar no seu potencial. O meu era esse. Eu sabia que todas elas eram lindas, tinha corpos lindos, mas eu tinha um diferencial. Eu olhava no olho, eu sorria, eu balançava aquele cabelo, ninguém tinha aquele cabelo. Ganhei. A partir daí, ganhei 9 concursos, pude ajudar meu pai. Então, assim, eu percebi que tudo dependia de mim. Se eu não fizesse, não ia acontecer ou ia demorar para acontecer. Então, o que eu tinha de melhor, eu fiz. Né? Então, o que eu sabia de melhor? Balé, então eu fiz. O que eu tinha de melhor naquele momento? Eu não tinha nenhuma experiência, mas eu tinha aquele corpo atlético, né? Aquele cabelo, aquele sorriso. É isso que agora eu vou tentar buscar, né? Nesse sentido. E depois, gente, me apaixonei pela educação física. Também entrando dentro da minha área, eu disse, eu tenho que ter um diferencial. O meu diferencial vai ser o meu método, a minha aula, o meu projeto, não o que todo mundo faz. E foi aí que Quantos eu anos, conquistei. Eu tinha 20 quando eu comecei a estudar sobre isso. Com 25 eu me separei. Eu abandonei um pouquinho para ser mãe, né? Já tinha os 3. Já tinha os 3. Com 3. 25, eu me separei, cá. E aí, o que aconteceu? Eu falei, bom, agora eu quero voltar para o meu campo de trabalho. Inclusive, eu adoro ser desafiada. Eu fui desafiada pelo meu ex-marido. Ele disse assim, quando a gente se separou, não importa o motivo, mas assim, ele prejudicou o casamento, mas assim, ele disse, você não vai ser nada
com a sua profissão, né? Aí eu falei, me aguarde. É bom o desafio, Me aguarde. né? É Na tão hora bom. a gente fica... Aí eu falei assim, me aguarde, eu vou ser, dentro da minha área, a mais conhecida do Brasil. Ele riu, porque assim, eu não tinha perspectiva nenhuma, eu não tinha projeto nenhum. Mas eu falei, agora é uma questão de honra, não me desafie. Agora você vai ver, eu estudei tanto, eu me preparei tanto. Até assim, eu acho que a gente tem que ser o exemplo do que você faz. Então, eu fui cuidar de mim, né? Fui aprender sobre musculação, porque as academias estavam chegando. Eu fui me informar, me tornei personal trainer, fui trabalhar, comecei a montar os meus métodos com as mulheres e métodos que deram certo. Aí cá, pronto, acabou. Fiquei conhecida. Fiquei, nossa, reconhecida, primeiro dentro da minha área, né? Porque minhas aulas eram diferenciadas, eu fazia tudo aquilo com muito amor, eu me dedicava, eu jogava tudo que eu tinha, eu falava, eu trabalho sem ganhar. Foi isso que eu fiz na primeira academia. Eu falei, não precisa me pagar, mas eu quero trabalhar nessa academia grande, eu não quero ir na pequenininha, eu quero ir na grande. Aí a pessoa não me pagou, sei lá, durante um mês, mas depois ele me pagou muito mais, né? E foi assim que eu comecei,